Uma das coisas no meu segmento, que eu quero vender cursos em medicina. Certo. Estou trabalhando minha audiência já estou cheia de pessoas com uma coisa orgânica me seguindo, mas e meus amigos têm me desestimulado, me dizendo o seguinte: olha, você vai lançar, vai todo mundo copiar, que hoje tem 1000 programas no computador, no segundo, todo mundo já tem seu curso, no terceiro ninguém compra mais. Nossa, então, Érico, eu quero entender a lógica de como é que isso acontece, porque eu já estou entrando desestimulada. Total. Eu vou te falar o seguinte, a maioria das pessoas que falam isso, esses amigos que falaram essas teses, eles já fizeram 6 em 7? Não, ninguém fez 6 em 7. Eu que estou aqui essa hora para fazer. Exatamente. É a galera da arquibancada. E da arquibancada a gente pensa que o campo de batalha é um jeito. E, na verdade, é outro jeito. Primeira coisa, tá? Se te piratearem, é porque as chances são que você já fez um 6 em 7. Porque pensa na vida de um pirata, como é que é? Ele vai piratear o cara que não vende nada ou o cara que vende muito? O que ele vai piratear? O cara que vende, ele vai piratear o cara que vende muito. Então, se enquanto você não fizer um 6 em 7, você pode ficar tranquila, despreocupada que o cara não vai querer te piratear. Ele vai querer piratear quem? O Érico Rocha, né? Porque dá mais dinheiro. Tá. Então tá bom, então relaxa. Então é uma coisa que você não tem que se preocupar agora por nada desse mundo. E quando você tem que se preocupar, você já vai estar grande o bastante para não ter que se preocupar. Então a segunda coisa que vai acontecer é o seguinte, uma coisa que você vai entender é que os cursos, se eu pegasse e entregasse a fórmula para você, escrevesse ela num papel e entregasse para você, você ia lá e não ia fazer o 6 em 7. Não ia. Não ia mesmo. Você não ia conseguir fazer o 6 em 7. Eu tenho quase... Hoje, depois de muitos mil alunos, eu tenho quase absoluta certeza. Sabe por quê? Por quê? Porque a pessoa tem que pagar. Não. Não só isso. Porque ela precisa perguntar. Eu posso te dar um livro de jiu-jitsu, né, da arte marcial jiu-jitsu, inteirinho para você. Você não vai aprender jiu-jitsu. Você pode ler. Por quê? Você tem que... a sua situação, você é uma médica, mora em Salvador, vai lançar um curso de médico. O Juan lançou um cara de dentista. A outra mulher lançou de maleta japonesa. Tem várias coisas que têm que ser calibradas no processo. E a calibração só acontece com a pergunta e com a resposta. Então, a pessoa que piratear meu curso, for lá e fizer, não vai fazer o 6 em 7. Vai se frustrar e adivinha o que ele vai querer? Comprar o programa. Ele vai querer fazer o seu. Então, é estranho, mas o meu negócio tem crescido cada vez mais. E sim, eu tenho uma empresa que lida com essas paradas, porque eu fiquei grande pra caramba. Então, eu nem sei o que acontece, mas eu tenho várias coisas acontecendo. Primeiro que, então... Eu vou resumir a história para você. Primeiro, que se isso acontecer com você, acredite ou não, vai ser uma excelente notícia porque você ficou grande. Isso é muito bom. Segundo, a maioria das pessoas que pirateiam não tem o resultado. Não mesmo. Eu tinha essas mesmas... Não tem mesmo. E no final das contas, o que adianta você piratear e não ter o resultado? Nada. Eventualmente você vai querer ter o resultado. E o resultado, no caso, vem não só da leitura intelectual da coisa, vem de toda a experiência que o seu programa dá. Mas, eu vou te pedir então, para... além dele comprar o curso, no caso assim, de outros médicos, digamos, que vão salvar o curso. Então, além dele comprar o curso, o importante é a interação comigo. Ele compra essa interação também. Ele compra essa interação. Tem uma outra coisa que eu acabei descobrindo, que a gente tem a impressão que no Brasil as pessoas são desonestas. E eu entendo isso. Que vão passar a perna, que é aquela coisa. E tem essas pessoas, eu conheço várias delas. A maioria das pessoas são honestas. É muito louco isso. São muito honestas. Então, por exemplo, eu não sei se você tem filme pirata na sua casa. Primeiro que dá trabalho para baixar o pirata, às vezes vem com vírus, não tem. O que você deve ter em casa? Eu imagino que você tem o quê? Netflix, não tem? Tenho Netflix, Amazon, HBO. Porque se é uma pessoa honesta,
eles estão oferecendo serviço, você prefere pagar pelo serviço. Uhum. A maioria das pessoas são assim. Eu estou lançando faz cada dia, cada vez mais. E tem sempre o cara que baixa pelo torrent, fazendo sei lá o quê. Esse cara já não tem mais resultado, não tem integridade, já não é nem o cliente que eu quero para mim. Eu não quero esse cliente. Um dos meus valores é a integridade. Aqui não tem meia conversa, não tem eu conversando para dizer isso, para tentar entender aquilo, não tem uma enganação, é preto no branco, sem letra miúda de contrato. Esse é um das paradas que me move. Eu não voltei para o Brasil para fazer esqueminha. Então, eu também não quero fazer negócio com quem faz o esqueminha. E eu vou te falar, a maioria das pessoas também não querem. A maioria das pessoas são honestas. O que elas têm medo de não conseguir o 6 em 7, eu entendo isso. Mas elas querem um resultado. Então, uma vez que elas fazem o certo. Inclusive, são elas que denunciam os próprios piratas, né?